Olá, seja bem-vindo ao nosso 15º dia do nosso desafio de 21 dias Transforme Sua Maternidade. Esse vídeo de hoje é uma continuação do vídeo de ontem, então recomendo fortemente que se você não assistiu, volte lá no dia 14, assista o vídeo, faça o exercício e aí hoje nós vamos dar continuidade, porque o nosso tema hoje é elimine os vícios emocionais. Ontem nós falamos sobre vícios que todos nós temos, que são sentimentos tóxicos, emoções que envenenam o nosso relacionamento com nossos filhos e também com nossos amigos, com nossos parceiros, com o seu esposo, com sua mãe, com seu pai. Então, essas emoções tóxicas, elas meio que se enraizam em todos os nossos relacionamentos. Então é essencial que nós prestemos atenção em quais são essas emoções e comecemos a dar passos. Talvez você ache muito difícil porque tem vícios que são perpetuados por uma vida inteira. Tem pessoas que uma vida inteira foram acostumadas a sentir-se frustradas ou a sentir-se tristes ou sentir-se com a vontade de descarregar sua raiva sobre as outras pessoas. É lógico que não é de um dia para o outro, mas é preciso começar a dar passos nisso até que os nossos relacionamentos sejam restaurados. Eu vou fazer com você hoje um exercício que vai te ajudar nesse processo e vai te trazer consciência sobre tudo isso, para te mostrar um caminho que você pode seguir para começar a se libertar desses vícios emocionais. Eu vou convidar você a pegar o seu caderno do desafio, e nesse caderno nós vamos fazer uma lista. Então eu vou citar aqui alguns exemplos de emoções e sentimentos tóxicos que podem estar te aprisionando, né? Que são emoções comuns a todos nós, mas que muitos de nós trazemos como vícios. Então você vai fazer uma lista daqueles que você acha que para você são realidade, aqueles que estão no seu dia a dia, que você tem o costume, né, o hábito de manifestar, de comunicar esses sentimentos. Então eu vou até mostrar para você aqui, eu fiz uma listinha de alguns que são alguns vícios comuns. O primeiro deles, a raiva, a insatisfação, a tristeza, angústia, culpa, frustração, impaciência, crítica, medo, ansiedade. E deixei um espaço aqui para você talvez colocar aquele sentimento que para você é mais comum. Qual é o sentimento que faz mal, que é destrutivo para você e para aqueles que estão à sua volta, mas que dia após dia tem se repetido na sua vida? Então nós vamos fazer uma lista. Aqui eu coloquei alguns, então você vai fazer a sua própria lista aí. E ao lado nós vamos colocar duas colunas. Então aqui, ó, uma com a frequência e outra com a intensidade, certo? Então é mais ou menos essa aqui a nossa tabelinha que nós vamos usar hoje. Você pode fazer ela à mão mesmo. Então ali na frequência, você vai preencher com que frequência durante a semana esse sentimento acontece. Você manifesta esse sentimento. Por exemplo, ali a raiva. Quantas vezes durante a semana você sente raiva? É todos os dias. Então você vai colocar 7 vezes. É mais que uma vez por dia. São 2 vezes por dia. Então você vai colocar 14 vezes. Não, é só quando acontece alguma coisa, geralmente é mais no final de semana, é só sábado e domingo, então 2 vezes por semana. Então você vai colocar o número de vezes que esse sentimento costuma aparecer durante um período de 7 dias, tá? Então é a frequência semanal. Então todos eles, você vai ali listando um por um desses sentimentos, quantas vezes você sente cada um deles durante a semana. Então coloque ali os teus sentimentos também, né? Coloque ali na sua lista aqueles que fazem mais sentido para você. E ali do ladinho, na coluna intensidade, você vai dar uma graduação, uma nota para o nível que esse sentimento aparece. Por exemplo, na raiva, você pode colocar assim, a raiva eu sinto todos os dias, em algum momento eu sinto raiva, mas é um pouquinho, né? Eu consigo ainda me controlar, eu fico
né, chateada, eu manifesto isso, eu faço uma expressão de raiva, mas eu consigo manter o controle. Então você vai colocar uma nota um pouco mais baixa. Agora, você até pode dizer assim, não, eu sinto raiva poucas vezes, mas quando eu sinto, eu explodo. Eu não quero ver nem quem está perto, não importa se é meu filho, se é meu esposo ou quem quer que seja que esteja perto, eu perco o controle de vez. Então aí já vai quase nível 10, né? Do perder o controle racional do momento. Então com cada um deles, você vai fazer esse exercício de frequência e de intensidade, certo? Por quê? Porque isso é o seu estado atual. Lembra lá no comecinho dos nossos vídeos em que nós falamos que o coaching trabalha com o estado atual e estado desejado? Então isso é o que está hoje acontecendo na sua vida. Com o passar desse processo, né, desse treino que nós estamos iniciando aqui, que não vai acabar com esses 21 dias, então com esse treino você vai se esforçar e se empenhar para de tempos em tempos reavaliar esses sentimentos. Então você vai começar a prestar atenção neles durante a semana, quando eles aparecem, para que você possa graduar. E aí na intensidade também. Então qual que é o objetivo? É difícil a gente chegar e falar assim, olha, nunca mais vou perder a paciência em casa. Nunca mais vou gritar com os meus filhos. Nunca mais eu vou ficar me culpando, me criticando a mim mesma porque eu não fiz o que eu precisava. É difícil chegar e falar nunca mais, isso é muito tempo. Agora, se eu falar, hoje eu quero fazer melhor, hoje eu quero evitar esse sentimento, hoje, então é um tempo mais fácil de ser realizado e é mais possível de ser realizado. Então veja que a intenção aqui é aos poucos, que isso vá se espaçando cada vez mais e ficando numa intensidade cada vez menor. Tá? Então, aqui nós vamos falar agora sobre um passo a passo, algumas dicas simples de como eliminar esses sentimentos dos seus relacionamentos, especialmente agora com seu filho. Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma situação de uma mãe que seja viciada em comunicar insatisfação. Tá? Ela é viciada porque ela tinha aquele lar emocional que eu expliquei no vídeo de ontem. Então ela é viciada nisso, então ela, querendo ou não, racionalmente ela não quer, mas emocionalmente ela precisa dessa insatisfação porque ela é viciada nesse sentimento, é esse sentimento que traz segurança. Então imagina essa situação dessa mãe e chega um filho e traz para ela um boletim com notas ruins. Imagina a situação, então o filho vem, traz esse boletim com mau desempenho. Qual é a reação natural dessa mãe nesse momento? Poxa vida, mas eu faço tudo que eu posso, eu pago a melhor escola que eu posso para você, eu faço tudo que está dentro do meu alcance e você não faz a sua parte e blá 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 blá. Até que isso vai virar uma conversa longa e que no final vai acontecer o quê? Vai abastecer o vício dessa mãe. Porque lembra, ela é viciada nessa insatisfação, em mostrar que não está satisfeita, em reclamar, em lamuriar. Então, vai abastecer o vício da mãe, vai alimentar esse vício e também vai alimentar o vício no filho, porque ele já está se acostumando também com essa situação. Então, ele vai alimentar dentro dele um vício de autocrítica, de não ser capaz, um vício de frustração. Então, a mãe alimenta o próprio vício e o filho também alimenta o próprio vício. Qual é a tendência disso? É que cada vez mais esse comportamento se repita. Por quê? Porque ambos precisam desse sentimento para se sentirem confortáveis e seguros. Como é que se quebra esse vício, então? Imagina que nesse momento em que acontece aquela situação, né, que no caso ali foi o filho trazer o boletim para a mãe, no momento em que acontece aquela situação que é o gatilho da história, é preciso um primeiro passo, que é tomar consciência. A mãe, depois de ter ouvido esses vídeos, depois de ter feito o exercício, depois de perceber que ela tem esse vício, ela deve pensar consigo mesma, puxa, eu naturalmente agiria assim. Mas o que ela precisa fazer? Ela precisa conversar sem comunicar dor.
E aqui é que está a grande sacada dessa história. Não comunicar dor. Porque enquanto a mãe está reclamando, se vitimizando, querendo que o filho mude, ela está comunicando dor e isso alimenta esse ciclo vicioso. Então, a partir do momento em que a mãe toma uma postura diferente, ela pode conversar com o filho e falar a sua verdade. Então, primeiro passo, tomar consciência. Segundo passo, não comunicar dor. Terceiro passo, falar da sua verdade. Como ela se sente. Então ela pode conversar com o filho e isso em uma situação. Vai ser uma conversa ou quem sabe depois de algum tempo mais uma, quem sabe depois de mais algum tempo mais uma, porque já será o suficiente. Então conversar com o filho falando sem dor e sem acusação. Aqui é que está o grande desafio. Não jogar a responsabilidade em cima do filho, mas falar para ele como ela se sente. Então, por exemplo, o que a mãe poderia dizer aqui, é conversar com o filho e falar assim, puxa filho, eu queria conversar com você e dizer para você que eu tenho me sentido muito mal com o que eu tenho visto no seu boletim, porque me parece, a sensação que eu tenho é que você não está se importando muito com aquilo que é o mais importante nesse momento, que eu tenho me empenhado tanto para pagar a sua escola, para dar uma boa educação para você. E às vezes eu sinto como se você não valorizasse aquilo que eu estou oferecendo para você. Mas eu não quero te acusar, não quero te cobrar por isso agora, só estou te falando como eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo como se você não estivesse dando valor para o grande sacrifício que eu tenho feito para conseguir dar para você a oportunidade que eu gostaria de ter tido. Porque eu queria muito poder estar no seu lugar e ter a oportunidade que você está tendo agora. E se eu tivesse no seu lugar, eu iria valorizar demais isso. Então, só queria que você soubesse como eu me sinto nessa situação. Aqui é só um exemplo, claro. E ponto. A mãe não vai acusar, não vai cobrar, não vai jogar em cima dele a responsabilidade, ela vai se mostrar os seus sentimentos. E aí, depois de se mostrar, lógico, vai ter que ter aí um jogo de cintura, porque a mãe sendo viciada na insatisfação e o filho sendo viciado naquele monte de cobranças e de falatórios, o filho vai provocar. Então, talvez o filho venha questionar alguma coisa, então a mãe vai se manter nesse papel, respirar fundo, sem dor, sem comunicar dor e sem acusação. E aí depois validar o filho, validar no sentido de mostrar para ele, comunicar amor. Então, em vez de comunicar dor, comunicar amor. Como seria isso? Nessa situação, a mãe poderia dizer, filho, independente da sua nota, independente daquilo que você me trouxe aqui no seu boletim, só quero dizer para você que eu continuo amando você. Tá? Eu continuo te amando, você continua sendo a coisa mais importante da minha vida, o motivo pelo qual eu levanto para trabalhar todos os dias, o motivo pelo qual eu me dedico, é porque eu amo você e eu espero realmente que você seja uma pessoa de sucesso, que você seja muito feliz e muito realizado. Então, nesse momento em que se troca a comunicação de dor por amor, algo diferente surge e pode parecer muito estranho, mas acredite, fazer algo diferente pode gerar um resultado diferente. Talvez você me pergunte assim, Mari, mas ela não está reforçando a atitude errada do filho? Não, é pensando assim que nós continuamos alimentando o nosso vício. Acredite, querendo mudar, querendo trocar essa comunicação, quando eu assumo a responsabilidade de mudar o que eu comunico, em vez de comunicar raiva, insatisfação, ódio, culpa, cobrança, frustração, quando eu passo a comunicar amor no lugar disso, os resultados serão diferentes. Desafio você então a identificar. No nosso vídeo passado você identificou pelo menos um dos sentimentos que são tóxicos. Tente identificar na sua relação com seu filho uma situação em que você possa trocar uma comunicação de dor por uma comunicação de amor. E conta pra mim o resultado. Traz pra mim aqui, eu vou adorar saber da sua história também, porque isso tem feito a diferença na minha vida.
Quando eu tenho parado de cobrar as crianças, por exemplo, algo no qual eu era viciada, já contei um pouquinho para vocês no vídeo passado, mas eu tinha o vício de me vitimizar quando as crianças faziam bagunça em casa. Ai, meu Deus, porque eu passo o dia arrumando essa casa, porque eu faço isso, porque ninguém valoriza, blá, 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 blá. Todo aquele falatório sem fim que sempre continuava, porque eu tinha um vício e elas também eram viciadas na minha cobrança e isso nunca mudava, era um ciclo vicioso. A partir do momento em que eu comecei a conversar com elas sem comunicar dor, fazer exatamente isso que eu tô te falando agora. Então, trocar aquela reclamação e aquele falatório por conversas com a minha filha de 9 anos, por exemplo, com a minha mais nova de 2 anos ainda não, né? Mas com a minha mais velha eu já posso fazer isso, de 9 anos. Falar pra ela, filha, só queria que você soubesse que, às vezes, quando eu peço pra vocês arrumarem alguma coisa e vocês não me escutam, eu me sinto muito triste. Eu me sinto frustrada porque me dá importância, me dá a impressão que vocês não estão dando importância para aquilo que eu faço. Parece que vocês não se importam em estar numa casa bagunçada, numa casa com as coisas fora do lugar. Só queria que você soubesse o quanto isso me deixa triste. E ponto. E depois disso, um abraço, beijo, continuo amando você e tal e tal. Acredite que essa situação tem transformado as cobranças dentro de casa. Elas percebem o quanto não faz bem esse comportamento e elas têm mudado sem aquele monte de reclamação. Eu, na maioria das vezes, já não reclamo mais. Quando necessário, eu tenho novamente essa conversa sem comunicar dores, sem acusação, e as coisas têm melhorado dia após dia. Então, eu desafio você a fazer a experiência. Tenta aí, depois volta para contar para mim, tá bom? Espero você amanhã.